Na sequência, a gente vai mostrar o preço do milho, vamos falar de arroz e feijão. Mensagem do nosso apoiador, Tatu Marquesan, 75 anos a serviço da agricultura. 75 anos. No ar, Davi. Cultivar a terra é o primeiro passo para uma colheita de sucesso. Líder no mercado de máquinas e implementos agrícolas, a Tatu Marquesan acompanha o produtor há 75 anos e oferece um portfólio completo de soluções que vão desde o preparo de solo, cultivo, plantio, até a colheita e o transporte da sua produção. Experiência e conhecimento de mercado para que sua safra seja produtiva e rentável. Isso é Tatu Marquesan. E essa voz é de Edgar Martins, uma das vozes mais bonitas do áudio brasileiro. Muito bem, vamos aos preços do milho. Então, milho em Chicago, alta de... O que interessa é o dezembro. Setembro é referência de 1,75 a 5 dólares e 66. Setembro, 5,66. Dezembro, 5 dólares e 61 por bushel, alta de 4,75. O março, 5,68,5, alta de 4,5. Maio, 5,72, alta de 4 cents lá em Chicago. Agora, o milho no Brasil, na B3, em alta, todos os vencimentos, principalmente os mais longos. O setembro, referência a 96,38002 de alta. O novembro, 0,12% de alta, R$ 96,98 a saca base Campinas. Janeiro, 98,50 e o março, 98,28. Altas boas dos mais longos. Ô Vlamir, e tem geada para segunda-feira, rapaz, e aí? Olha, João, com relação ao milho, vamos começar lá pelo mercado externo e depois a gente entra no Brasil. Com relação a Chicago, ele está seguindo a linha da soja, né? Então, é o ambiente climático, é demanda maior de trigo aí pela China aparecendo lá, ajudando. Então, positivo como a soja, com ganhos um pouco menores aí, no caso que a soja, mas com fôlego positivo lá em Chicago. Aqui no mercado AB3, a gente vê o mercado firme hoje, basicamente em função de que Chicago subindo, custo do importado aumentando e automaticamente corrigindo para cima. O que temos de milho aí? Hoje o pessoal lá do Nordeste nos apontou aqui, João, que o pessoal está começando a se movimentar para importar. Eu estava comentando até ontem, não tinha ninguém comentando de importação. Agora o pessoal já começou a ver que não tem oferta, ninguém quer vender milho, o pessoal precisa milho. Começaram a se movimentar. A Associação Cearense, você que é amigo do pessoal do Ceará, aí, lembra que o Ceará tem áreas novas que está entrando a soja? Sim. A Associação Cearense da Avicultura, ela está fechando aí já a importação de 90 mil toneladas de milho, ali parece que é da Argentina, 3 navios já praticamente contratados para atender a demanda local aí, porque eles apontam que não vão conseguir comprar milho ali no Mato Grosso, porque não tem vendedor, não tem milho em Goiás, ninguém querendo vender para puxar para o Nordeste. Ali na Bahia também não tem ofertas para subir para o Ceará. Demanda lá no Ceará, só para dar uma ideia, a produção mensal é 26 mil toneladas de carne de frango, dados da Associação Cearense da Avicultura. E eles produzem 190 milhões de ovos por mês, João. Então precisa de milho para atender isso. Isso nós estamos falando só do Ceará, ali no meio do Nordeste, né? Então veja como é que é a situação. O pessoal já começa a ficar de olho no importado. Importado hoje variando aí de 95 a 103 reais. É por isso que a B3 está rondando aí pouco acima de 95 reais, porque o valor da importação que está servindo de balizador. E exportação não tem nada, né? Ninguém quer negociar, porque no máximo o comprador na exportação está pagando 80 reais hoje nos portos, não tem venda, vai embarcando, está embarcando milho, mas é só milho contratado antigo e não tem negócios novos. E no interior, aí nas regiões produtoras, a colheita ainda está atrasada, está lenta. Nós temos aí hoje Mato Grosso, um pouco mais adiantado, aí perto de 40% das lavouras colhidas, quase tudo que tem chegado no Mato Grosso é para quitar contrato, não tem sobrado muito milho para negociar. E a colheita é muito lenta aí em Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná, menos de 10% colhido. Então não tem sobrado milho para negociar. Então o mercado vai seguindo sem vendedor, João. Preço? Interno aí está variando muito. Hoje os compradores falam de 90 a 100 reais aí no mercado CIF.
Tá. Ontem, o pessoal, ontem à tarde, tentando comprar milho ali na Serra Gaúcha, até R$100 aí para o milho colocado ali na indústria da ração, e não está conseguindo oferta, João. O mercado bateu R$100 de novo. O Marilson Dorigon está dizendo que viu a nossa previsão aqui, está morrendo de medo de outra geada, hein? Tem alguns locais ainda que pode ter problema, mas eu acredito que essa geada prevista aí para o começo da semana aí não deve ser tão forte como teve nas anteriores, né? Ela vai pegar mais ao sul, né? Que nem você citou aí a nossa região sul aqui, onde eu tenho uma propriedade, ali no sudoeste do Paraná, e que são regiões que não tem milho nesse momento com risco, né? Tá. Algumas regiões podem sofrer um pouco aí também com trigo, né? Mas aparentemente não deve aumentar os prejuízos com geadas. O que pode ter é problema com as regiões que o milho está pronto, aí está o milho já praticamente seco e agora chovendo, que está chovendo hoje em várias regiões aqui do Paraná. Ele encharca a espiga, ele pode ter aumento de ardidos, o produtor pode perder com qualidade, aí pode aumentar os descontos na hora de entregar aí nas cooperativas, nos comerciantes, até um volume de chuva maior agora, nesse momento, para o milho é ruim. Tá. A chuva é boa para o trigo, né, João? Tá. Duas perguntas que ficaram para trás de soja. O Juanito Valdemarim está perguntando se os preços são sempre balizados por Chicago. Da soja, sim, né? Começa lá, né? Depois vem dólar, claro. Normalmente, sim. Eles não ficam balizados com Chicago, geralmente de setembro em diante no Brasil, quando que o mercado brasileiro, quando exporta muito, ele acaba tendo que pagar mais caro aqui dentro do que o valor que consegue na exportação. Mas mesmo assim o balizador é Chicago, porque daí se paga um plus internamente, paga-se mais do que o mercado conseguiria pagar na exportação. Mas o balizador do mercado da soja é Chicago e não tem como escapar deles, não. E o Rogério Vairic perguntando para você, quando a safra brasileira entra no radar de Chicago, ela pode cair de preço ou será que o prêmio pode baixar o preço da soja aqui no Brasil? Safra 2022. Nesse caso, a pergunta dele é muito boa, João, porque ainda não entrou no radar lá em Chicago que o Brasil vai plantar uns 40 milhões e meio de hectares. E outro fator importante que ainda não estão comentando lá é essa condição do clima aí que você já abordou, que pode chover aí já em setembro, né? E a safra pode vir na época certa, né? Então, daí nós teríamos uma safra dentro da normalidade de soja, com potencial de 140, 150 milhões de toneladas. Isso não está no radar de Chicago ainda. E uma super safra brasileira afetaria as cotações, sim, que daí acaba compensando nessa perda que os americanos estão tendo. Nós colocando 10 milhões de toneladas a mais na produção, nós vamos compensar tudo que o americano está perdendo. Então, isso acaba trazendo uma pressão de oferta maior. Isso é um fator importante. Tá. E para milho também, João, porque nós conseguindo plantar a safra de soja no período normal, nós vamos poder plantar uma safrinha muito maior no período normal da safrinha do milho, lá em fevereiro, janeiro, fevereiro. E nós temos tudo indicando que nós vamos plantar muito mais milho. Nós plantamos 15 milhões de hectares de milho safrinha nesse ano. E pelo movimento que eu estou vendo aí do setor de sementes aí e dos produtores, que estão muito otimistas com milho, nós vamos plantar uns 17 milhões de hectares na nova safrinha de milho. Então, você plantar tudo certo na hora certa, nós temos um ambiente possível de colher 100 milhões de toneladas de milho safrinha e não 60 que nós estamos colhendo hoje, 60, 62. Veja o impacto que nós vamos colocar. Vai derreter as cotações? Não. Só que ela para de subir e acomoda em patamares um pouco menores que estão hoje. Mas as cotações vão ser boas, só que o pico das cotações ele deve acontecer aí nas próximas semanas e não nos próximos meses, né? O Marilson Dorigon volta para dizer que o Uderal lá no Paraná tem uma previsão de 20 sacas por hectare depois dessas geadas. Essa é a primeira informação. A segunda é a do Ivan Carlos Bressanelli, dizendo que lá na Copavel de Cascavel, Vlamir, R$ 92,00 a saca de milho, o cara tá assim, né? E o Gabriel Fensky diz que em Santa Catarina chega a 94 e ninguém vende. Beleza, hein? É isso mesmo, que eu falei, né? Que o mercado do sul aqui já chegou aos R$100 nas indústrias de ração. E aí esses níveis de 90, 92, 94, as posições que estão aparecendo e ninguém quer vender, João.
Maravilha. E tem informações de trigo, eu perdi aqui, mas assim, choveu no Rio Grande do Sul, tinha uma informação aqui, agora perdi, né? Muita gente escrevendo, Choveu, ótimo, deixa que escreva. E aqui, o Mário Klein, ó, pouca chuva em Passo Fundo, apenas 7 milímetros, mas o suficiente para o trigo nascer. Previsão de muito frio para a próxima semana, então temos condição boa para o trigo. Certo? Certo, né? Sim, o trigo ali na região de Passo Fundo, ele foi recém-plantado, as lavouras ou estão germinando, estão novas ou recém-plantadas, então ele precisa de um pouco de umidade para dar o arranque inicial dele e depois mais algumas chuvas, que a cultura do trigo não é uma cultura que precisa de muita água, né, João? Então, ele tendo um pouquinho de umidade, ele vai tocando e depois dele florescer, quase ele não vai precisar mais de umidade, então... É uma cultura que não necessita de muita chuva, né? Muita chuva para o trigo é prejudicial. Tá.